Minha madrasta me expulsou da escola e me chamou de vergonha para os professores. Até o reitor fez discurso em minha honra e ela tropeçou na frente de todos. Eu nunca imaginei que um dia escreveria minha história num fórum como esse. Mas talvez seja a única forma de expurgar essa dor que me consome desde que aprendi a existir como sombra. Eu cresci sendo a irmã descartável. Minha mãe morreu quando eu ainda era pequena, e meu pai, incapaz de lidar com o luto, se entregou rápido demais ao colo de outra mulher. Essa mulher, a minha madrasta. Ela entrou em casa com cheiro de perfume doce demais, olhar afiado demais e uma filha do mesmo tamanho que eu, minha irmã gêmea, mas de criação. Porque, para todos os efeitos, ela foi a verdadeira filha. Eu, apenas um estorvo. Enquanto minha irmã era celebrada por cada mínima conquista, eu era esmagada pelas comparações. Por que você não pode ser mais como ela? Era a frase que ecoava dentro da minha cabeça todas as noites. Eu me encolhia, enfiava o rosto no travesseiro e tentava acreditar que um dia alguém me olharia com orgulho. Mas esse dia nunca vinha. Meu pai fingia não ver, e quando tentava defender minha irmã, minha madrasta o manipulava com facilidade, como quem gira uma chave numa fechadura enferrujada. A gota d'água aconteceu na escola. Eu sempre amei estudar, talvez porque fosse o único lugar onde eu acreditava poder escapar da minha realidade. Era na biblioteca que eu respirava, era entre os cadernos rabiscados que eu existia. Eu tinha sonhos de conquistar uma bolsa, de ser reconhecida pelo meu esforço. Mas minha madrasta descobriu, e decidiu transformar isso em mais uma arma contra mim. Certo dia, ela me arrastou pelos corredores da escola. Os professores olharam confusos, e eu senti a garganta secar de vergonha. Ela gritava palavras que ainda hoje latejam na minha memória. Essa menina é uma vergonha, uma fraude. Não quero mais ela aqui fingindo ser alguém que não é. Eu tremia, os olhos ardiam, mas não consegui reagir. Vi meus colegas cochichando, vi minha irmã gêmea rindo no canto, como se aquilo fosse entretenimento. E meu pai? Ele não apareceu. Como sempre. A direção tentou intervir, mas minha madrasta tinha documentos falsificados, histórias inventadas, acusações construídas. Disse que eu copiava trabalhos da minha irmã, que vivia de enganar professores, que eu era desequilibrada. O peso das palavras dela era como se alguém tivesse arrancado o pouco de dignidade que me restava. Eu queria gritar, queria desmentir, mas qualquer som que escapasse da minha boca seria usado contra mim. No fim, fui afastada temporariamente. Não por punição, mas porque ninguém sabia em quem acreditar. Eu vagava pelos dias como um fantasma, trancada no meu quarto, tentando entender por que o destino tinha me feito nascer naquela família. A raiva me corroía, mas também o medo. Porque minha madrasta não queria apenas me silenciar. Ela queria me destruir. A prova veio pouco tempo depois. Eu estava voltando da escola, tentando recuperar a confiança de alguns professores que ainda acreditavam em mim, quando aconteceu. Lembro-me do cheiro de fumaça antes mesmo de ver. Meu material, meus livros, tudo que eu guardava com carinho, estava espalhado no quintal, em chamas. Minha madrasta assistia de braços cruzados, minha irmã ao lado dela, com aquele sorriso vitorioso. Meu pai, mais uma vez, em silêncio. E agora você não tem mais nada para se agarrar, ela disse. Foi naquele momento que percebi, se eu continuasse naquela casa, eu não sobreviveria. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Eu precisava me reconstruir, precisava renascer das cinzas, mesmo que fosse sozinha. E eu tentei. Eu me inscrevi escondida em concursos de redação, busquei trabalhos temporários para juntar dinheiro, me apeguei ao que restava da minha fé em mim mesma. Mas a cada pequeno passo, minha madrasta surgia como uma sombra pronta para puxar meu pé de volta para o abismo. Até que numa noite, aconteceu algo que quase me tirou a vida. Eu voltava de uma aula de reforço gratuita, exausta, quando percebi que os freios da bicicleta que eu usava todos os dias estavam frouxos demais. Era estranho, porque no dia anterior eu mesma tinha ajustado. Na descida da rua, a velocidade aumentou, o pânico me consumiu, e eu só consegui desviar por instinto antes de bater em cheio contra um carro. Ralei braços e pernas, quase quebrei a clavícula, e fiquei deitada no asfalto, sentindo o gosto de sangue na boca. Quando olhei para trás, vi minha irmã gêmea parada no portão de casa, observando. O sorriso dela, dessa vez, não era de diversão. Era de certeza, como se ela tivesse conseguido o que queria. Naquele instante, o choque me paralisou, porque eu não tinha mais dúvidas. Não era apenas descuido. Alguém tinha mexido na bicicleta. Alguém queria me ver morta. E esse alguém estava dentro da minha própria família. Eu sei que parece roteiro de filme, mas essa é minha vida. Eu estava sangrando, caída no chão, e o que mais me doía não eram os arranhões. Era a certeza de que eu nunca seria amada por aquelas pessoas. E que se eu não fizesse algo logo, eles conseguiriam acabar comigo. Mas uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Uma pessoa que eu jamais imaginei que se importaria comigo me estendeu a mão. E isso mudou tudo.
Deitada no asfalto frio, sentindo a dor latejante em cada músculo, eu acreditava que ninguém viria. A rua estava quase deserta, e a sensação de abandono me consumia. Mas, de repente, ouvi passos apressados, um casaco grosso me cobrindo e uma voz firme, mas surpreendentemente suave, me chamando pelo nome. Era o reitor da escola. Ele morava em um bairro próximo, e por uma coincidência improvável, ou destino, quem sabe, tinha passado por ali no momento exato. Ele me ajudou a levantar, chamou ajuda, cuidou dos ferimentos como se eu fosse alguém de valor. Aquele gesto, tão simples, mas tão humano, me desmontou por dentro, porque eu não estava acostumada a ser tratada com dignidade. No hospital, enquanto costuravam os pontos do meu braço, ele ficou sentado ao meu lado. Perguntou o que tinha acontecido. Eu hesitei, porque a vida toda aprendi a me calar. Se eu abrisse a boca, o peso da vingança da minha madrasta cairia sobre mim. Mas havia algo no olhar dele, uma mistura de paciência e certeza, que me fez ceder. Contei tudo. As humilhações na escola, o incêndio nos meus livros, as palavras que me marcavam como vergonha, até o acidente da bicicleta. A cada detalhe minha voz tremia, e eu esperava que ele duvidasse, como todos sempre fizeram. Mas não, ele me ouvia, não interrompia, não questionava, apenas absorvia minha dor. Quando terminei, ele disse: "Você não está sozinha, não mais." Essas palavras entraram em mim como um remédio que eu nunca soube que precisava, mas também acenderam um alerta. Se eu aceitasse ajuda, teria que estar pronta para enfrentar minha madrasta, e eu sabia que ela não recuaria fácil. Nos dias seguintes, o reitor me acompanhou pessoalmente de volta à escola. Minha madrasta apareceu furiosa, como se eu tivesse traído um contrato invisível ao não ficar em silêncio. Ela me encarou diante dos professores, com aquele veneno que só ela sabia destilar. "Essa menina é uma manipuladora. Está tentando se fazer de vítima. Não caiam nessa." Mas dessa vez, algo estava diferente. O reitor a olhou nos olhos e disse em voz alta, para todos ouvirem: "Não aceito mais que essa jovem seja atacada dessa maneira. Se a senhora tem algo contra ela, leve à justiça. Mas aqui na minha escola, ela será respeitada." O choque na sala foi palpável. Eu tremia, não sabia se chorava ou me escondia. Minha irmã gêmea, parada no fundo, parecia engolir em seco pela primeira vez. A máscara de segurança dela vacilava. E por um instante, eu vi medo. Mas minha madrasta não desistiu. Se a escola não seria palco suficiente, ela levaria a guerra para casa. O clima ficou insuportável. Pratos batendo mais forte na mesa, portas trancadas, sussurros venenosos entre ela e minha irmã. Meu pai, como sempre ausente, preferindo acreditar que não havia nada demais acontecendo. Eu sabia que algo maior estava por vir. Numa tarde, ao chegar em casa, encontrei meu quarto revirado. Meus cadernos de anotações estavam rasgados, minhas roupas espalhadas. Em cima da cama, uma folha com letras tremidas, mas familiares. "Você devia ter morrido na bicicleta." O chão pareceu sumir dos meus pés. Eu já suspeitava, mas ver escrito, preto no branco, me tirou o ar. Era a prova de que alguém da minha família realmente queria me eliminar. E o mais perturbador, era a letra da minha irmã gêmea. O coração disparou. O sangue gelou. Eu não sabia se corria, se gritava, se queimava aquela folha. Mas guardei. Escondi no fundo da mochila. Porque pela primeira vez eu tinha algo concreto. Uma arma. Enquanto isso, o reitor me incentivava a continuar nos estudos, mesmo diante do caos. Ele acreditava que eu tinha talento, que podia conquistar algo maior. E pela primeira vez na vida, alguém me olhava não como sombra da minha irmã, mas como pessoa. Eu não era só a outra. Eu era eu. Mas minha madrasta percebeu que estava perdendo espaço. E como um animal encurralado, ela atacou. Na semana seguinte, ela apareceu de surpresa na escola. Interrompeu uma reunião de professores e, diante de todos, começou a berrar que eu era motivo de vergonha, que eu não merecia estar ali, que estava manchando o nome da família. Os olhares sobre mim eram como lâminas. Eu queria desaparecer. Foi então que o reitor fez algo que ninguém jamais tinha feito por mim. Ele se levantou, ergueu a voz e fez um discurso em minha defesa. Disse que cada aluno tem valor, que eu havia mostrado esforço e coragem mesmo diante das circunstâncias, e que a vergonha não era minha, mas de quem tentava me apagar. A sala inteira ficou em silêncio. Minha madrasta empalideceu, tropeçou ao tentar sair e caiu de joelhos na frente de todos. O som seco ecoou como um símbolo. Pela primeira vez, não fui eu quem caiu, mas dentro de mim, o suspense ainda queimava, porque eu sabia que aquilo não seria o fim. O olhar que minha irmã gêmea me lançou ao sair da sala era carregado de algo pior do que ódio. Era promessa. Uma promessa de que ela não pararia. E naquela noite, ao voltar para casa, encontrei meu travesseiro rasgado e a palavra "próxima" rabiscada no lençol. Meu corpo inteiro congelou. Eu não sabia se sobreviveria ao que estava por vir. Depois daquela palavra rabiscada no lençol, "próxima", eu deixei de dormir em paz. Cada barulho na casa se transformava em ameaça.
O estalo da madeira à noite, o arrastar de passos no corredor, até o vento contra a janela, tudo soava como um lembrete de que eu estava em território inimigo. Minha irmã gêmea tinha cruzado uma linha. Não era mais sobre ciúme ou rivalidade. Era sobre destruição. E eu sabia, no fundo, que minha madrasta a incentivava. Talvez não tivesse escrito a palavra com as próprias mãos, mas tinha preparado o terreno, regado o veneno, dado o aval silencioso para que aquilo acontecesse. Eu escondi o bilhete e as provas que tinha no fundo da mochila, junto com os pedaços rasgados do caderno e os vestígios da ameaça. Eu ainda não tinha coragem de mostrar ao reitor. Era como se algo dentro de mim resistisse a expor totalmente o abismo que era a minha casa. Como se admitir aquilo fosse também admitir que minha família tinha se tornado minha maior inimiga. Na escola, as coisas mudavam devagar. Alguns professores, antes desconfiados, passaram a me olhar com mais respeito depois do discurso do reitor. Alguns colegas até se aproximavam, tímidos, como se quisessem pedir desculpas por terem acreditado em tudo o que minha madrasta dizia. Mas não era fácil confiar. Eu me acostumei tanto ao desprezo que o carinho parecia uma armadilha. E, no entanto, era ali, naquele espaço entre cadernos e corredores, que eu começava a reconstruir algo de mim. O reitor me dava tarefas extras, me incentivava a escrever, a participar de competições acadêmicas. Ele dizia que eu tinha uma força que nem eu mesma percebia. Eu tentava acreditar, mas as vozes da minha casa ainda ecoavam. Vergonha, fracasso, sombra. Em casa, a situação piorava. A cada dia, minha irmã encontrava um jeito novo de me torturar. Ela derramava suco nos meus trabalhos, trocava as páginas do meu caderno, escondia minha mochila. Quando eu reclamava, minha madrasta sorria com aquele ar de falsa inocência. Que deve ter sido você mesma que esqueceu. Sempre tão desorganizada. E meu pai? Ele abaixava a cabeça, encolhia os ombros e fingia não ouvir. A covardia dele doía mais do que os insultos. Foi numa noite de chuva que a situação atingiu um novo limite. Eu estudava sozinha no quarto, tentando terminar uma redação para um concurso. O vento batia contra a janela, e eu estava tão concentrada que demorei para perceber. O cheiro. O mesmo cheiro de fumaça que me perseguia desde o dia em que queimaram meus livros. Quando corri para a cozinha, o fogo já lambia as cortinas. A chama vinha do fogão, e ao lado dele, largado como se fosse um recado, estava o isqueiro da minha irmã. Meu coração disparou. Gritei, acordei a casa, corremos todos para apagar o incêndio com baldes de água. No fim, o fogo foi contido, mas parte da parede ficou chamuscada. O mais revoltante foi ouvir minha madrasta virar-se contra mim. Que deve ter sido você. Sempre tentando chamar atenção, sempre querendo se fazer de vítima. A injustiça queimava mais do que a fumaça que ainda me sufocava. Eu sabia que ela acreditava que ninguém iria duvidar dela. E por um instante, vi no rosto da minha irmã um sorriso disfarçado, quase invisível. Mas eu vi. Depois daquela noite, não consegui mais fechar os olhos. Se antes o medo era um visitante, agora ele tinha se mudado de vez para dentro de mim. Foi quando decidi que precisava mostrar minhas provas ao reitor. Eu o encontrei na escola, num fim de tarde chuvoso, e tirei da mochila a folha escrita, os bilhetes, os cadernos rasgados. Minhas mãos tremiam enquanto eu entregava, e a vergonha me corroía. Mas ele pegou cada pedaço com cuidado, analisou em silêncio e depois me olhou de uma forma que nunca esquecerei. Você é mais forte do que imagina por ainda estar de pé, ele disse. Mas agora é hora de parar de apenas sobreviver. Vamos lutar. Aquilo me deu forças. Pela primeira vez, eu tinha um aliado de verdade. Alguém que não apenas me ouvia, mas acreditava em mim. Mas como sempre, o destino não permitiria que a esperança viesse sem mais dor. Uma semana depois, a escola organizou uma cerimônia simples para premiar alunos que tinham se destacado em concursos de redação e matemática. Contra todas as expectativas, meu nome estava entre eles. Eu deveria me sentir feliz, mas o medo era maior. Porque eu sabia que minha madrasta e minha irmã não perderiam a oportunidade de transformar aquele momento em um inferno. E eu não estava errada. No meio da cerimônia, quando meu nome foi chamado e caminhei até o palco, ouvi um burburinho. Minhas mãos suavam, minhas pernas tremiam. O reitor me entregou o certificado e apertou minha mão com firmeza, como quem dizia em silêncio: "Você conseguiu." Mas, antes que eu pudesse sequer sorrir, ouvi a voz da minha madrasta ecoando pelo auditório. E isso é uma farsa. Essa menina não merece estar aí. Ela é uma fraude. O silêncio caiu sobre todos. Meu coração disparou. Eu não sabia se fugia, se gritava, se chorava. O reitor, firme, pegou o microfone e começou a responder. Ele falava da minha dedicação, das provas que ele mesmo tinha em mãos, das mentiras que estavam tentando contar sobre mim. E enquanto todos olhavam para ele, eu olhei para o fundo do auditório. Minha irmã gêmea estava lá, parada. O sorriso dela era diferente dessa vez. Não era de escárnio. Era um sorriso frio, calculado. Ela segurava algo na mão, escondido sob a jaqueta. Meu sangue gelou.
porque, pela primeira vez, eu tive certeza de que ela não queria apenas arruinar minha reputação. Ela queria que eu não saísse viva daquela noite. O coração martelava tão alto que mal ouvi o resto do discurso. Eu só conseguia pensar: o que ela vai fazer? E quando nossos olhos se encontraram, ela levou lentamente o dedo indicador aos lábios como quem diz: silêncio. E eu soube, com absoluta certeza, que o pior ainda estava por vir. O auditório parecia congelado no tempo. Todos ainda estavam focados no discurso do reitor, mas meus olhos só viam minha irmã no fundo da sala. O sorriso frio, o objeto escondido na jaqueta, o gesto silencioso de ficar quieta. Era como se todo o ar tivesse sido sugado dos meus pulmões. Eu queria gritar, mas minha garganta estava trancada. Minhas pernas tremiam. O suor escorria pela nuca. Eu estava paralisada entre duas escolhas: expor o que via e parecer louca diante de todos, ou esperar, e talvez não sair viva dali. O reitor terminou o discurso e, num gesto de apoio, colocou a mão no meu ombro. Esse simples toque me trouxe de volta à realidade. Eu não podia mais ser sombra. Não podia continuar vivendo sob o medo. Então respirei fundo, e com a voz embargada, mas firme, falei alto o suficiente para ecoar no auditório. Ela tentou me matar. O burburinho foi imediato. Cabeças se viraram, olhares correram para o fundo onde minha irmã estava. Minha madrasta, vermelha de raiva, tentou se adiantar. E isso é absurdo. Essa menina perdeu a sanidade. Mas o reitor ergueu a mão pedindo silêncio. Todos olharam para minha irmã. E foi então que vi a máscara dela rachar. Por um segundo, o sorriso vacilou. Ela apertou a jaqueta com força, e nesse movimento o que ela escondia caiu no chão. Uma pequena garrafa plástica com um rótulo que qualquer adulto ali reconheceria. Solvente inflamável. O choque foi coletivo. Um professor correu e a segurou antes que ela pudesse fugir. Minha madrasta avançou, histérica, gritando que aquilo era invenção, que a filha estava sendo vítima de armação. Mas as provas que eu havia guardado, os bilhetes e ameaças, estavam nas mãos do reitor. E agora todos podiam ver que eu não estava inventando nada. A sensação foi devastadora. Não porque eu finalmente havia sido acreditada, mas porque o que eu temia estava confirmado. Minha irmã, meu reflexo no espelho, queria me ver apagada da vida. E minha madrasta, cúmplice silenciosa, faria qualquer coisa para me destruir junto. A polícia foi chamada. Houve gritos, choro, correria. Minha madrasta tentou resistir, mas os professores e até alguns pais de alunos que estavam presentes não deixaram. Minha irmã foi levada, esperneando, cuspindo palavras de ódio que ainda ecoam na minha cabeça. Você roubou tudo de mim. Você devia ter desaparecido. Eu fiquei ali, imóvel, enquanto todos murmuravam, alguns me olhando com pena, outros com admiração. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria desabar no chão e chorar até não restar mais nada. Parte de mim queria gritar que não era justo, que ninguém nunca tinha me defendido antes. Mas, no fundo, algo novo nascia, uma centelha de liberdade. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona. O reitor entregou as provas às autoridades, e a investigação confirmou minhas suspeitas. O acidente da bicicleta não fora acaso, o incêndio tampouco. Eram tentativas premeditadas, planejadas por minha irmã com o apoio indireto da madrasta. Meu pai, ele não teve escolha senão encarar a realidade. E talvez essa tenha sido a parte mais dolorosa. Porque quando ele me olhou depois de tudo, não havia orgulho, nem defesa, nem amor. Havia apenas vergonha. Não de mim, mas dele mesmo, por nunca ter me protegido. E naquele instante, eu entendi, eu não precisava mais do amor dele para existir. A escola se tornou meu refúgio. O reitor, que tinha me visto cair e se recusar a deixar que eu fosse apagada, fez algo que mudou minha vida. Numa assembleia diante de professores e alunos, ele fez um discurso em minha honra. Falou da minha resiliência, da minha coragem, da injustiça que eu enfrentei. Disse que eu não era vergonha, como minha madrasta gritava, eu era exemplo. As palmas ecoaram pelo auditório, e eu chorei sem vergonha, pela primeira vez. Não chorei de humilhação, chorei de libertação. Minha madrasta, no entanto, não suportou a exposição. Tentou ainda manipular meu pai, tentou difamar o reitor, mas nada mais funcionava. A verdade era maior do que as mentiras dela. Ela tropeçou no próprio veneno, literalmente e simbolicamente. A cena dela caindo diante de todos, naquela primeira reunião, parecia agora um prenúncio do que viria, a queda de uma mulher que se alimentava da destruição alheia. Minha irmã foi encaminhada para tratamento e acompanhamento judicial. Minha madrasta perdeu o controle que tinha sobre a família. E eu finalmente respirei. Pela primeira vez, consegui olhar no espelho e enxergar mais do que sombra. A reconstrução não foi mágica nem imediata. Eu ainda acordava no meio da noite, suada com o eco das palavras, próxima, queimando na mente. Ainda demorava para confiar quando alguém sorria para mim. Ainda doía perceber o quanto meu pai havia se omitido. Mas cada dia eu me erguia um pouco mais. Eu comecei a escrever sobre minha história.
Primeiro em folhas soltas, depois em diários, até que um dia o próprio reitor sugeriu: transforme sua dor em força. Conte ao mundo quem você é. E foi isso que eu fiz. Aos poucos, minhas palavras deixaram de ser apenas desabafo. Tornaram-se prova de que ninguém merece viver como sombra. Tornaram-se um grito de sobrevivência. Hoje, olhando para trás, ainda sinto um nó na garganta ao lembrar do fogo, dos olhares, dos bilhetes ameaçadores. Mas sinto também orgulho, porque eu não morri no silêncio que tentaram me impor. Eu renasci. E se um dia minha madrasta gritou diante de todos que eu era vergonha, hoje eu grito ainda mais alto: eu sou resistência. Eu sou sobrevivente. E no fundo, sei que foi justamente a tentativa deles de me apagar que acendeu a chama que me mantém viva.